Olá pessoal, olá alunos do YouTube, aqui é o professor André Vargas de Física com mais uma aula no nosso canal do YouTube, hoje com resolução de exercícios de conversão de escalas termométricas, tá? Foi visto na última aula, escalas termométricas, a gente falou de temperatura, a gente falou de conversão de escala, falou das três escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, a gente também explicou um pouco como é que você passa de uma escala para outra desconhecida, e hoje eu trago aqui 3 exercícios, tá? Pra gente resolver junto, tá bom? Então, número 1, diz assim, o gráfico abaixo relaciona a escala Celsius e Fahrenheit, tá? Com relação ao gráfico, qual é o valor em graus Fahrenheit? Então, a pergunta tá aqui, eu quero saber o valor em graus Fahrenheit para 20 graus Celsius. Aí eu tenho um gráfico aqui, não sei se vocês notaram aqui, eles colocaram os pontos fixos da escala Fahrenheit e escala Celsius, ó, o 0 e o 100, o 32 e 212, que a pessoa tenha esquecido, ele poderia resolver o exercício somente colocando aqui, ó. 20 graus Celsius é mais ou menos aqui, ó. 20 graus Celsius. Esse 20 graus Celsius quer saber quanto que vale na escala Fahrenheit, então quer saber quanto que vale aqui, ó. É uma comparação, um gráfico, né? Um gráfico tem uma reta linear, então é uma função aqui que eu posso comparar aqui. Eu quero saber quanto que vale essa escala Fahrenheit. Eu poderia fazer a equação de conversão aquela, este aqui menos este, dividido por esse aqui menos este aqui menos este, dividido por esse menos esse. Poderia fazer aquela equação grande, né? No caso, eu teria que usar se fosse uma escala Fahrenheit com a escala A, por exemplo, ou escala Celsius com a escala B, lá, que eu não conheço os valores dos pontos fixos. Mas como é a escala Fahrenheit e a escala Celsius, eu posso usar a equação. Qual é que é a equação de conversão lá da escala Celsius para a escala Fahrenheit? Aí todo mundo tem que saber decor. Temperatura Celsius dividido por quanto? Por 5. Tem que ser igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Tudo isso aqui dividido por 9. Né? Essa é a equação para passar de uma escala para outra. Como ele está afirmando que tem 20 graus Celsius na escala Celsius, e quanto que é na escala Fahrenheit esses 20 graus Celsius, né? Tem dois jeitos de fazer. O jeito daquela equação de conversão grande ou decorando a equação. Como tem que decorar essa equação, eu vou fazer com a equação direta já. O que eu vou colocar no lugar ali da temperatura Celsius? Vou colocar o número qual? Número 20, dividido por quanto? Dividido por 5, que é igual a temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9, que vai ser 20 por 5, vai ser quanto? O quadro é pequeno, né? 20 por 5 vai ser quanto? Vai ser 4. 4 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Aí o que eu vou ter que fazer aqui? Então lá, eu tô indo aqui, ó. Como o meu espaço é pequeno, meu quadro aqui em casa é muito pequeno, para me passar 3 exercícios aqui, para não estar copiando exercícios para vocês verem, ele é pequeno. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que multiplicar aqui o 9 vezes 4 e vou invadir um pouco aqui do exercício 3 aqui, eu acho, para fazer essa conta, ó. Tá? Então assim, 9 vezes 4 dá 36, né? Dá 36. Então, que número que eu vou colocar aqui, ó? Vou colocar que número aqui? 36 igual a temperatura Fahrenheit, tá? Temperatura Fahrenheit menos 32. Concorda comigo? 9 vezes 4, né? Fui pra cá, né? 36. O menos 32 vai pro outro lado, vai dar quanto? 36 mais 32, igual a temperatura Fahrenheit. Então a minha temperatura Fahrenheit vai ser quanto aí? Vai ser 36 com mais 32. Isso dá 68 graus Fahrenheit. Tem 68 para me marcar nas alternativas? Tem. Que letra seria? Seria essa aqui, ó. Letra C. Então vou dar um X nela, letra C. 68 graus Celsius. Graus Fahrenheit, desculpa. Então eu só troquei. No lugar da temperatura Celsius, eu coloquei o valor da temperatura Celsius, que é quanto? Que é 20. Depois o que eu fiz? Dividi o 20 pelo 5, que dá quanto? 4. Depois o que eu fiz? Eu não posso dividir o 32 pelo 9, porque tem um menos aqui, tem uma variável aqui que eu quero saber. Tem uma letra aqui, não posso fazer isso. Então o 9 vai passar para o lado de cá multiplicando. 9 vezes 4
36. 36 igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Aí o menos 32 que estava menos vai para o outro lado, mais. 36 mais 32. Aí eu arrumei, botei o TF na frente para ficar bonitinho. Porque isso aqui é igual a isso aqui, isso aqui é igual a isso aqui. Eu posso inverter a ordem. Temperatura TF igual a 68 graus Fahrenheit. Né? 36 mais 32 é só colocar um em cima do outro e somar, dá 68. Tá resolvido o nosso exercício número 1, que ele deu o gráfico, ele te informou os pontos fixos da escala Fahrenheit, os pontos fixos da escala Celsius. Se eu quisesse fazer daquele jeito de temperatura de equilíbrio menos ponto de gelo, ponto de vapor menos ponto de gelo, temperatura de equilíbrio menos ponto de gelo, poderia usar, se fosse escalas diferentes. Mas como é escala Celsius, eu conheço, eu já joguei a equação direto. Tá? Então tem que dar uma treinadinha aqui nessas contas que tem dificuldade. O outro exercício diz assim: a temperatura normal do motor de um carro é 90 graus Celsius. Tá? Então, a temperatura normal do carro, vou colocar aqui no cantinho aqui, é 90 graus Celsius. Determine a temperatura na escala Fahrenheit. Então, eu vou ter que usar essa equação de novo. Ó. Temperatura Celsius dividido por quanto? Por 5, igual a temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por quanto? Por 9. Aí, ó, vou seguir aqui a sequência aqui. No lugar da temperatura Celsius, o que eu vou colocar agora? Vou colocar o 90 aqui de vermelho, para ficar bem claro, para vocês não esquecerem. Dividido por quanto? Por 5, igual a temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Aí, de vermelho aqui, que a gente está avançando aqui, né? Ó, 90 dividido por 5. Qual é o número que multiplicando 5 dá 90? 90 dividido por 5 vai dar... Vamos ver. Vamos fazer a conta aqui que de cabeça não está saindo. O 9 por 5 dá uma vez. Uma vez 5. 5. Baixou o 4. Baixou o 0 aqui. 40 por 5. 8 vezes 5. 40. Então é o 18. 8 vezes 5, 40. Então ficou mais fácil, ó. Né? Porque foi difícil de cabeça. Então eu armei a conta, ó. 90 dividido por 5. O 9 dá pelo 5. Quantas vezes dá colocar o 5 dentro do 9? Dá colocar uma vez. Então 1 vezes 5, 5. 9 menos 5, 4. Baixa o 0 dá 40. 40 por 5 é 8. E aí a tabuada ficou fácil. Então por isso que é 18. Então o que eu vou colocar aqui? Vou colocar o número 18 igual a temperatura o quê? Fahrenheit menos 32 dividido por quanto? Por 9. Tá? Então aqui ficou muito embaixo, aqui na prova vocês não enxergarem lá. 9. E aqui também. Muito embaixo, aqui é 9. Tá? Então ficou 18 igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar esse resto da resolução da 1 aqui, depois se vocês quiserem, vocês voltem e olhem o que deu aqui, vou apagar aqui e vou invadir aqui também a área que eu deixei para resolver o exercício 3, depois a gente apaga aqui. Vou invadir aqui. Tá? Então como é que ficou aqui? Como é que ficou a resolução do meu exercício? Vai ficar esse 9 que vai passar para lá fazendo o quê? Multiplicando, 9 vezes 18, eu vou fazer aqui no cantinho. 9 vezes 18. 9 vezes 8 dá... Se fosse 9 vezes 9 dá 81. 9 vezes 8 dá 72. 72. 9 vezes 1 é 9. 9 com 7 dá 16. Dá 162. 162. 162 igual a temperatura Fahrenheit menos 32. Ó, fiz a continha para vocês aqui, ó. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 1 é 9 com 7, 16. 162. Aí esse menos 32 vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Vai ficar de que jeito o sinal dele? Mais. Igual a temperatura Fahrenheit. Então tem que ir devagarinho aqui. Aí 162 mais 32, se eu quiser eu monto a continha aqui, ó, se eu tenho dificuldade, ó. Um embaixo do outro, que nem a gente fazia lá na segunda série. Ó, 2 mais 2, 4, 6 mais 3, 9, com 1, ficou 194. Então a minha temperatura na escala Fahrenheit ficou 194 graus
Fahrenheit. Tem 194 nas nossas respostas lá? Tem. Que letra é? C de novo. Ó, tô marcando só C, né? C de novo. C de novo. Então, beleza. Então, o que eu fiz? Comecei aqui, temperatura Celsius 90. Como é escala Celsius e escala Fahrenheit, eu tenho que saber a equação decora, que a temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Coloquei no lugar da temperatura Celsius 90. Temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. 90 dividido por 5, eu fiz a continha aqui no canto, deu. Lembra que eu fiz a continha aqui no canto? Deu 18. Não consegui fazer de cabeça, né? O cara cansa de madrugada agora para gravar aula. Tá? 18. Passei o 9 multiplicando aqui, ó. O 9 vai passar multiplicando o 18, que já vai dar quanto? 162. Temperatura F menos 32, aí passei o 32 para o outro lado, deixei a temperatura F sozinho. 162 mais 32, eu somei aqui junto com vocês, deu 194. Aí botei esse aqui na frente e esse aqui, porque uma coisa igual a outra, para ficar bonitinho. Temperatura F igual a 194 graus Fahrenheit. Tá? Espero ter ajudado. Vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem, que eu vou ter que apagar aqui para resolver o exercício 3. O quadro é pequeno, para mim colocar 3 exercícios bons aqui, né, para vocês. Eu tive que deixar espaço pequenininho. E aí a gente vai apagando aqui, vocês, né, vocês têm a filmagem, vocês copiem se quiserem depois, tá? Então vou ler o enunciado do exercício 3, que é um exercício tipo Enem esse aqui, tá? Tipo Enem, assim que cai no Enem, tá? Diz assim: um turista brasileiro sente-se mal durante uma viagem e é levado ao hospital. Após recuperar os sentidos, né, sem saber em que local estava, é informado que a temperatura de seu corpo atingira 104 graus Fahrenheit. Então, cara, quando levaram ele para o hospital, ele estava com 104 graus Fahrenheit. Mas que já caíra, que já baixou, né? Depois que ele recuperou o sentido, ele acordou, informaram ele que quando ele chegou no hospital estava 104, mas que já caíra 5,4, tá? 5,4 graus Fahrenheit. Passando o susto, ele resolve descobrir qual é a temperatura que ele atingira. A temperatura que ele atingira quando foi para o hospital é essa aqui, em graus Celsius. E qual foi o valor da variação da temperatura em graus, respectivamente, em graus Celsius, respectivamente. O que quer dizer? Primeiro ele quer saber, esse respectivamente aqui, primeiro ele quer saber qual é a temperatura que o corpo dele chegou quando estava 104 graus Fahrenheit e qual é a variação da temperatura em graus Celsius, que corresponde a esse 5,4 graus Fahrenheit. Tá? Isso é o que ele quer saber. Então, o que eu vou fazer? Vou apagar aqui em cima, vou apagar o enunciado, tudo aqui, vou deixar um espaço grande, tá? Aqui pra gente resolver, tá? Vou apagar tudo para não dar confusão, tá? Vocês têm a filmagem, vocês param e olham. Vou apagar tudo aqui e vou resolver o exercício 3 aqui. 3 aqui, resolução. Tá? Resolução do 3 aqui. Tá? Caiu a minha caneta aqui, deixa eu pegar. Então, diz assim, que a temperatura Fahrenheit dele, quando ele foi para o hospital, era 104 graus Fahrenheit. Está dizendo que caíra, variou a temperatura dele em graus Fahrenheit. Aí tem que interpretar isso aqui. A variação da escala, a variação da temperatura em Fahrenheit, em graus Fahrenheit, foi de... Aqui, a variação da temperatura em Fahrenheit foi de 5,4. E aí, né, baixou lá a temperatura dele, mas nem informou quanto que baixou. Diz que variou. Tá? A pergunta que está perguntando é quanto que vale essa temperatura em Celsius, em graus Celsius, e quanto que vale a variação da temperatura em graus Celsius aqui. Aqui em graus Fahrenheit e aqui em graus Celsius. Tá? Bom, aqui passar da escala Fahrenheit para a escala Celsius. Então é fácil. Na hora de passar, é a temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura o quê? Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vão fazendo junto comigo aí. Agora quer saber aqui quanto que é Celsius? Aqui é 5. A Fahrenheit agora é quanto? É 104 menos 32 dividido por quanto? Por 9.
Aqui eu quero saber, deixo quieto. Aqui é 5. Aqui o 104 menos 32. Eu posso fazer aqui, ó, um em cima do outro, ó, menos, ó, 4 menos 2, 2. Arrumei emprestado aqui, ó, 10 menos 3, quanto que é? 7, dá 72. 72 dividido por quanto? Por 9. Eu copio de novo. Temperatura Celsius dividido por 5 igual a 72 dividido por 9. Cara, 9 vezes 9 é 81, todo mundo sabe. Então, 9 vezes 8 é 72. Então, aqui, que número é aqui? É o 8. Aí depois o que acontece aqui, ó? O 5 vai passar multiplicando 8 e a temperatura Celsius vai ser quanto? 40 graus Celsius. Acho que todo mundo sabe que 104 graus Fahrenheit é 40 graus Celsius. É o que mais os professores falam durante a aula. E quando a gente está com febre, né, com 40 graus Celsius, na temperatura Fahrenheit é 104 graus Fahrenheit. Tá? Então a gente sabe, quando a gente está doente, a temperatura Fahrenheit ela fica variando entre 102, 104, 101 graus Fahrenheit, quando a gente está com febre, na escala inglesa, na escala... Tá? E quando fala em acréscimo, variação, que caiu, variou a temperatura, quando caiu... Por exemplo assim, hoje no estado do Rio Grande do Sul estava 15 graus Celsius de manhã e aumentou para 30 de tarde. Né? Ou estava 30 de tarde e caíra para 15 durante a noite. Ou seja, quanto que variou a temperatura? Tá? Quanto que variou essa temperatura? Caíra de 15 graus Celsius, caíra de 15 graus Celsius para a noite. Quanto que vai ficar essa temperatura? Quanto que vai, o que vai mudar? Então quando fala em variação, aqui está meio assim... O aluno talvez não entenda o que vai fazer. Cair e variou de 5,4. Está dizendo que variou. E está perguntando quanto que é essa variação na escala Celsius. Tá? Ou seja, a gente sabe que o 104 é 40. Tá? E aí, caíra, quanto que foi essa variação? O que a gente sabe lá? Que a variação da escala Celsius dividido por 5 é igual à variação da escala Fahrenheit dividido por 9. Lembra que tem uma relação que no finalzinho da aula eu coloquei? Aqui não tem o grau, guris, tá? É só Celsius e Fahrenheit, não tem o grau, tá? Aqui eu vou colocar quanto? Sempre que falar em variação, caíra, diminuiu, eu vou usar isso aqui, não vou usar aquela lá. Vou usar essa aqui, tá? Aqui vai ser quanto? Vai ser 5,4 dividido por 9. E aí ficou uma continha chata aqui quando a gente não tem o celular para calcular, né? 5,4 dividido por 9, o que acontece? Vou ter que igualar as casas da vírgula, cortar as vírgulas, e aí é 5,4 que está ali, é 5,4. Tá? Então aqui é 5 e aqui é 9. Coloquei 5,4 aqui. Aí o que vai acontecer? 54 por 90 não dá, então vai ser 0 aqui e vírgula e 0 lá. Ou seja, eu vou ter que fazer 540 dividido por 90. Quantas vezes cabe 540 dentro do 90? Tá? Quantas vezes cabe 540 dentro do 90? Tá? Então aqui eu dei uma rateada aqui, deixa eu apagar aqui e fazer de novo. Ó, é 5,4 dividido por 9. Eu igualo as casas da vírgula, corto, fica 54 por 90 não dá. Então eu coloco o que aqui? Um 0 aqui, uma vírgula aqui e um 0 lá. E 540 por 90, tá? Tá certo. Quantas vezes será que vai dar esse 500? Quantas vezes 90 cabe dentro de 540? Vamos pensar aqui. Vamos ver. Se eu colocar 5 aqui vai dar 45. Vou colocar 6 aqui. 6 vezes 5. 6 vezes 9, perdão. 54, né? Dá 54. 6 vezes 9, 54. 0, 0, 0. 0 aqui e vai para lá. Ou seja, deu 0,60. Então o que aconteceu aqui? A variação da temperatura Celsius dividido por 5 é igual a 0,60. Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que passar esse cara aqui multiplicando. Vou ter que passar multiplicando. Então vou ter que fazer o quê? Pegar o 0,60 e multiplicar por 5.
Isso aqui dá 5 vezes 0, dá 0. 5 vezes 6 dá 30. Quantas casas tem depois da vírgula aqui? Tem 2, então vai vir 2 para cá. Então que número vai dar ali? Que número vai dar ali? Vou apagar aqui, né? Que número vai dar? Vai dar aqui a variação da temperatura aqui na escala Celsius. Vai dar 3. 3 graus Celsius. Porque 5 vezes 0,60 deu 3, ó. 5 vezes 0,60 deu 3. Tá? Então, vou separar aqui, senão vai dar gente, ó. O que eu fiz aqui, ó? Dividi o 5,4 pelo 9. Primeiro eu igualei as casas da vírgula. Aí ficou 54 por 90. 54 não dá para dividir por 90. Aí eu coloquei um 0 no 54 e coloquei um 0 uma vírgula aqui. É a regra da divisão. Aí ficou 540 por 90. 540 por 90 deu por 6. 6 vezes 90 deu, né? Aí eu peguei 6, fiz 6 vezes isso aqui, deu 6, tá? 6 vezes 9, tá? Deu 0,60. Multipliquei e deu, fiz 6 vezes 0 dá 0, e 6 vezes 9 deu 54, então deu 0,6 até a resposta aqui, porque esse 0 veio pra cá, tá? Aí deu 0,60 vezes 5 deu 3. E aí fechou o nosso exercício, tá? Fechou o nosso exercício, tá? Então a resposta que tem que dar, vamos achar a resposta aqui, é 40 graus e 3, porque tem que ser respectivamente. Se tivesse 13 e 40 não seria a resposta. Se tivesse uma letra E aqui, ó, 3 graus Celsius e aqui 40 graus Celsius, aí eu pensei assim, eu achei o 13 e 40, então é a letra E. Não, tem que ser respectivamente. Primeiro é o 40 e depois é o 3. Como caíra 3, estava 40, ficou quanto quando o cara, ó, caíra 3, então quanto ficou a temperatura do cara? Ficou 37, poderia ser outra pergunta aqui, ó. O cara ficou com 37 quando ele acordou. Deram remédio para ele, trataram ele, ficou com 37, porque caíra 3 graus, ó. Então ele tentou descobrir quanto que era esse 5,4 aqui quando caiu, diminuiu. O cara disse, ó, tua temperatura variou, diminuiu de 5,4, não disse qual a temperatura que ele estava. Aí ele foi calculado, ele calculou, falou, descobriu que essa variação da escala Celsius é quanto? É 3, diminuiu 3 ali do 40, deu 37, ele não tá com febre, tá legal, tá? Então assim que a gente fez bastante conta, tá? A gente envolve bastante conta com vírgula, divisão com vírgula, tá? E a gente não usa a calculadora na hora da prova, aí fica difícil, tá? Principalmente numa prova do Enem. Às vezes na sala de aula o professor deixa usar, mas dentro lá na prova do Enem, numa prova de física, numa prova de SpaceX, por exemplo, não se usa. E nem uma prova de física de concurso se usa calculadora, nenhum celular. E aí fica um pouco complicado. Espero ter ajudado vocês, tentei resolver bem na calma, um exercício grande, e aí agora, tá? Vou encerrar minha aula, então tudo é bom para vocês, até a próxima aula, que também vai ser resolução do exercício de termometria, tá?